O jejum intermitente, ele não é uma dieta, porque dieta é o que a gente come. E no jejum intermitente, você não come. Ele também não é um regime, porque o regime a gente entende que vai ser alguma coisa provisória. O jejum intermitente, ele é um estilo de vida, ele é um comportamento que você adota e muito mais do que emagrecer, porque sim, realmente ele emagrece, óbvio, ele serve para otimizar a sua saúde. Então, o jejum intermitente, ele é uma prática para você adotar para sempre, tá? Isso que é importante a gente entender. Então, não sou eu que vou explicar em detalhes para vocês o jejum intermitente, não sou médica, existem médicos altamente capacitados para isso. Eu vou colocar na descrição 2 médicos maravilhosos para vocês seguirem no Instagram, que ensinam e explicam o jejum intermitente, como fazer, tá? O certinho, como você faz, como você quebra o jejum, o que você come, tudo direitinho. Mas eu quero falar do jejum em si. O que acontece? Quando você causa esse estresse, vamos dizer assim, no seu corpo, dele ser obrigado a buscar energia de outro lugar, conforme você vai fazendo um jejum mais longo, ele vai buscando energia das células doentes do seu corpo, células doentes, estruturas que não estão tão bem assim. Então o jejum, ele acaba fazendo uma faxina no seu corpo e deixando no seu corpo só aquelas células realmente saudáveis. Graças a isso, ele causa uma desinflamação no seu organismo. Não só a isso, mas porque também ele regula os hormônios. Imagina, se uma pessoa que tem predisposição... Olha só, vamos entender o seguinte. Grande parte das doenças que mais acometem as pessoas hoje no mundo, elas estão relacionadas ao excesso de insulina, ao excesso da insulina no sangue. Então, quando a gente fala em controlar a insulina do seu sangue, a gente está falando, gente, em prevenir várias doenças crônicas degenerativas, doenças inflamatórias, doenças, por exemplo, como câncer, doenças emocionais. Várias delas têm fundo relacionado ao excesso de insulina no teu sangue. Então, quando a gente fala em controle de insulina, muito mais do que emagrecer, que é o assunto que a gente fala, né? Que você reduz a insulina, produz o glucagon, você tira a gordura da célula e coloca para ser queimada. Você queimou gordura. Maravilhoso. Mas, gente, isso é uma função das várias funções que a insulina, a queda da insulina traz para o teu corpo. E uma delas é prevenção da grande maioria das doenças que hoje está pegando todo mundo por aí. Outra coisa, você faz uma limpeza, uma desintoxicação do seu intestino. Gente, o intestino, ele é responsável não só pela nossa imunidade, mas pensa comigo, é pelo intestino que o teu corpo se alimenta. É pelo intestino que a sua imunidade, a sua defesa acontece. Né? O intestino, ele é o seu segundo coração. Então, a gente tem que entender que tudo que mexe com o intestino mexe com 100% do seu corpo, mexe com o seu corpo inteiro. E quando você faz essa desintoxicação do intestino, você também está otimizando a sua saúde. E isso o jejum intermitente faz. Então, dá para perceber que ele é uma prática a ser adotada. Agora, vamos entender o negócio da história. Ah, mas que loucura esse negócio de jejum. Gente, vamos entender a história. Lá, antigamente, né? Quando a gente ainda caçava, quando a gente ainda não plantava, tinha que buscar os alimentos que a gente se alimentava, de frutas, raízes, grãos, folhas, né? E caçava para comer a carne. O ser humano, ele ficava muito tempo sem se alimentar. E tinham períodos muito pequenos que ele se alimentava. E nós corrompemos isso. Então, não é da nossa história comer um monte e o tempo todo. Da nossa história é longos períodos de jejum e curtos períodos de alimentação. O nosso corpo, ele foi feito para isso, ele foi programado assim. Vocês entendem isso? E pelas nossas práticas alimentares, a gente corrompeu o funcionamento do nosso corpo. Então, o jejum, na verdade, ele resgata o que nós sempre fomos, a maneira que nós fomos criados. Então, apesar de parecer uma coisa, gente, que loucura, que absurdo, fica 18 horas, 20 horas sem comer,
Isso era uma prática absolutamente normal no início da humanidade, tá? E tem outra coisa, o jejum, ele está muito ligado à sua reconexão espiritual. E esse Dr. Wesley, que eu vou indicar para vocês aí na descrição, ele fala de um jeito muito bonito sobre isso, que a hora que você consegue controlar a sua comida, você tem o controle total de você mesmo. Porque a partir do momento que você se liberta da comida e você se reconecta com você, com a sua essência, com o que você é, você acaba adquirindo um autocontrole para tudo na sua vida. E é verdade. O jejum, ele também modula o seu hormônio da saciedade. Então, pessoas pensam assim, gente, vou morrer de fome. Pelo contrário. Eu pratico o jejum, tá, gente? Só para vocês saberem. Quando você faz o jejum, você percebe que cada vez você tem menos fome. É um negócio impressionante, que pra mim, no começo, eu passava assim, gente, a pessoa é louca. Se eu ficar 18 horas sem comer, a hora que eu for comer, eu vou devorar o mundo. E se quando eu tive, porque eu já contei lá no começo dos nossos vídeos, eu contei minha história pra vocês, né? Se lá no meu começo eu tentasse fazer jejum, com certeza eu não conseguiria, porque a minha mentalidade não me permitia isso. Porque o mais importante do jejum é você entender que a quebra do seu jejum, a hora que você vai comer, tem que ser com comidas de verdade, tem que ser com comidas saudáveis. Então, o intervalo de tempo que você come, ele tem que ser com comidas de verdade, com comidas saudáveis. E lá atrás eu não estava preparada para isso, né? Lá atrás eu ia estar, nossa, agora eu vou destruir e arrebentar de comer. Então, quando você fez o seu jejum, né? De 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36, sei lá quantas horas, né? O que eu fiz até agora foi 19 horas, né? E não é todos os dias, tá, gente? Todos os dias, pelo menos 14 horas eu faço. Mas normalmente dá 16 horas, né? O de hoje foram 18 horas, enfim. E é bem tranquilo. O importante é, quando você quebra o seu jejum, essa janela, esse intervalo de tempo que você comer comidas de verdade, comidas saudáveis, e você adotar uma dieta, porque lembra que o jejum não é dieta, o jejum é prática. A dieta que você vai adotar no período que você come, é você que escolhe. Se você vai adotar uma low carb, se você vai adotar uma cetogênica, se você vai adotar uma mediterrânea, se você vai adotar, por exemplo, aqui eu falo, aqui eu promovo e aqui eu faço, que é a da faixa, que é você comer em torno de 30% a 35% de carboidratos, 30% de gordura, 35% de proteínas, né? Mas o importante é que você coma proteico, que você coma índices glicêmicos baixos e que você coma comida de verdade, comida saudável. Porque para você fazer o jejum e quebrar o seu jejum com pão, nem faça. Nem faça. Porque o teu corpo, ele vai estar num modo de absorção completa. Se você come tranqueira, você vai começar a perceber que com o jejum, o teu corpo ele fica tão desintoxicado que tudo que você come, você sente um impacto muito forte. Então, se você come uma tranqueira, você vai realmente se sentir mal. Se você come uma comida saudável, você realmente vai sentir mais energia, mais disposição. É impressionante, assim, tudo potencializa. Se você toma uma bebida alcoólica, você vai perceber que rapidinho você tá de fogo. Porque tudo potencializa. O teu corpo, ele entra em modo acelerado, entendeu? Então você tem um sono melhor, uma produção de energia melhor, metabolismo melhor, modulação do seu hormônio de apetite, regula o teu hormônio da insulina, produz glucagon, emagrece e ainda te liberta da comida. Você realmente percebe que você não precisa comer muito para viver. E por incrível que pareça, o seu apetite é cada vez menor. Nossa, Renata, então você, pelo jeito, é a favor do jejum? Sim, eu sou. Já faz alguns meses, quantos meses? Acho que uns 3 meses. Acho que faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu pratico o jejum intermitente. Eu pratiquei o jejum porque eu sabia que essa pergunta ia chegar. E eu falava, gente, não adianta eu falar de estudo, eu preciso falar de vivência. Eu sou assim, né? Falar de estudo é uma coisa, tanto que quando eu dei o exemplo da maratona, eu falei, eu nunca corri maratona, né? Então, eu falei, eu preciso praticar, e porque eu realmente queria saber o que sentia. E eu me surpreendi, porque até então, pra mim, era falar, meu, você tá louco, o cara tá louco, ficar 18 horas, 20 horas sem comer, tá maluco.
E, gente, de ontem pra hoje foi a primeira vez que eu fiquei 18 horas sem comer. Na verdade, fiquei quase 19. E é impressionante, porque na hora que eu quebrei o jejum, eu não estava com fome. Dava pra ter ficado mais. Aí eu falei, caramba, agora eu entendi como que o pessoal fica 20 horas, né? É incrível. Mas pra você aprender a fazer o jejum, é importante que você siga. Eu recomendo esses 2 médicos, porque um é meio casca grossa, é aquele assim, papum direto na cara. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. O Dr. Wesley, ele já é mais doce, são perfis completamente diferentes. Mas os 2, eles dão depoimentos e eles produzem muito conteúdo sobre jejum no Instagram, muito. É impressionante a quantidade quantidade de conteúdo que eles produzem, mas eles explicam como fazer. Você realmente aprende a fazer o jejum direito. Porque, gente, não faz da cabeça. Se você fizer da cabeça, lembra que você vai estar causando um estresse no teu corpo, que se você não fizer direito, ele vai te prejudicar em vez de te ajudar. Então, é importante que você faça direito. Siga esses 2 médicos para que você, devagarzinho, comece a fazer. Vai errar, vai acertar, corrige, faz de novo, mas o importante é que você vai estar fazendo do jeito certo. E, sinceramente, gente, eu me surpreendi com o que o jejum faz na nossa vida. E na minha janela, que é a janela que eu como, eu me alimento exatamente como eu falo pra vocês, né? Eu como mais proteína, como carboidratos de baixo índice glicêmico. De vez em quando eu como, sim, carboidratos de alto índice glicêmico. Vai comer um biscoito, toma um cafezinho com alguma coisa. Como isso é exceção, eu não tenho problema nenhum com isso e eu acabo nem comendo tanto assim. Mas é importante que você entre num modo de eu me libertei da comida. Isso é maravilhoso. Um beijo pra vocês, até o vídeo de amanhã.